Eu vou contar uma história de quando eu tinha 8 anos de idade. Eu morava numa fazenda, uma fazenda muito distante da cidade, cerca de 10 a 12 quilômetros da cidade. E ali existia um alambique, e eu era criança, e meu pai mandava buscar uma pinguinha para ele, eu ia naquele alambique. E numa noite, que já estava mais ou menos ali pelas 7h30, 8 horas da noite, eu vinha voltando quando deparei com um cachorro que a parte de trás era alta e a parte de baixo e a parte da frente era baixa, e andava que nem, mas era um ser humano que se transformava em lobisomem. E quando eu dei de tope com aquele negócio, ele levantou feito um homem, e eu gritei: "Esse é o lobisomem". E ele deu um berro muito feio e saiu do caminho. E eu passei ali, e até hoje eu a lembro, que aquele arrepio que vinha para o meu corpo era trazido pelaquela criatura incrível. E ali meu pai contava que existia um homem que era lobisomem e que ele vagava naquela redondeza ali. Depois disso eu fiquei meio amedrontado, mas sabe como é que é? A gente que mora na roça, tá vendo coisa, mas não tem medo não. Aí eu caminhava, um dia eu ia indo numa festa, e a festa se chamava, isso é em Santa Branca, essa festa era a festa de Lagoa Novas, era um vilarejo, e lá nesse vilarejo, e nós saímos de Santa Branca em 12 pessoas. Mas quando nós entramos na estrada para ir pela festa, saiu um cachorrinho branco do meio do matagal, e ele se dirigia, e ele passava por vão da nossa perna, de cada parte que ele passava, ele dava um tombo na pessoa. Se dizia que era um cachorro fantasma. Também existia a história do tempo da escravidão, que, tinha uma mulher que era sinhá da família Porto, em Santa Branca. E a sinhá jogou gordura quente naquela escrava. E aquela escrava, ela correu bastante e se apichou com a criancinha no braço do tempo da escravidão, naquele tanque que tinha ali. Então, quando as pessoas passavam de noite, via aquela mulher chorando com uma criancinha no braço, era uma escrava chorando com a criancinha no braço. E as pessoas ficavam assombradas, só que não fazia mal a ninguém. Era uma alma penada que estava naquele lugar ali. Também, muitas coisas eu vi. Uma vez eu estava trabalhando numa fazenda e ali dizia que tinha um lobisomem. E naquela noite os cachorros estavam latindo muito e eu saí. Deparei com o lobisomem, mas ele roncou, mas eu tinha. Quando ele deparou comigo, ele levantou daquele homem assim, ele passava por um fio de um palmo assim de largura, um homem grande, era que nem um homem, só que era peludo, era uma coisa sobrenatural. Muitas coisas eu vi desde criança. Hoje eu tenho 78 anos e eu lembro de todas aquelas passadas de criança que eu passei pela vida. Ali a gente via tanta coisa, era tempo muito bom. Eu era um menino da roça, mas não era caipira não, assim como era, era já era um moleque muito sábio. Naquela era eu participei de circo, brincava em circo que ia na cidade. E ali também, aos 12 anos, participei com o Silvio Santos na caravana do Peru que Fala. Naquela época ele tinha um caminhão tocado, Chevrolet gigante, tocado a manivela. Naquela era também, nem Jair Rodrigues tinha fama, e naquela época ele fazia um show, ele, Salom Salles, Jair Rodrigues, que hoje em dia, naquela época, Santa Branca tinha uma agência que era 2 cômodos, onde paravam os ônibus, e os ônibus se tratava jardineira na época. E ali foi que eu participei com o Silvio Santos, e ali eu conheci ele com 12 anos de idade, quando ele falou que um dia ia voltar na cidade de Santa Branca, mas nunca mais voltou. Mas ali ele ficou 15 dias naquela cidade fazendo show com os artistas que
Vilma Bentivegna, que hoje deve estar velhinha se existir, mas naquela época conheci também o Mazzaropi, fez um filme, eu sempre estava junto com ele quando ele estava fazendo a filmagem. Ele, a dona Irã Barbosa, contava a história dele, que quando ele veio para São Paulo, ele trabalhava numa, numa, com a família Matarazzo, e a família Matarazzo tinha uma fábrica de fazer banha empacotada. E ali ele trabalhava cantando o dia todo. Aí ele contou para mim que um dia um dos famílias Matarazzo chegou e falou para ele: "A dona Irã, por que você não vai ser cantor? Você tem uma voz linda." E naquele dia ele cismou que ia ser cantor e começou a trabalhar e cantar. Foi onde ele se tornou, que depois se formou Demônio da Garoa, e depois ele se transformou ator de cinema, trabalhou com Mazzaropi, onde eu conheci ele pessoalmente, fazendo o filme da Carrocinha em Santa Branca. Ali eu era moleque, ele estava fazendo a filmagem, eu vivia correndo atrás do caminhão, brincando ali. Então são coisas maravilhosas, que é o passado da gente, mas a gente não esquece. Também conheci muito artista, e na minha época eu morava na roça, mas sempre fui fã do Elvis Presley, um, um caipira que morava na roça, mas sempre gostava do rock and roll do Elvis Presley, Celi Campelo, Tony Campelo, Sérgio Murilo, e ali muitos artistas que eu conheci, Meire Pavão, são as artistas que deixou recordação, e essa personagem que eu curto até hoje, época das músicas antigas, que quando o rock and roll veio para Carlos Gonzaga, que cantava o Bat Masterson, cantava Diana. Então várias músicas que era Diana naquela época, quem gravou ele mesmo era Poanca, um americano, um norte-americano que chamava Poanca, ele que fez a música Diana, e várias músicas também. Aí depois veio Rita Pavone, aqueles artistas, e muitos artistas que a gente conheceu no tempo, que eram muito bons naquela época, como conheci também vários roqueiros, Chuck Berry. Chuck Berry era um roqueiro, depois teve Tchubchek, que trouxe o twist, e naquela época daí o twist começou, chegou no Brasil, que hoje não tem mais aquelas danças, mas são as danças mais lindas, que traz muita recordação para quem passou aquele tempo bonito, legal. Vários cantores famosos daquela época, como hoje não existe mais, como Gerry Adriane, Roberto Carlos. Na época, o Roberto Carlos começou a cantar, ele tinha um conjunto que chamava Sputnik. Depois que ele mudou para outro conjunto, depois que ele mudou a cantar sozinho, que virou da Jovem Guarda. Conheci também, aos 18 anos de idade, conheci o Roberto Carlos na Jovem Guarda, na porta da TV Record naquela época. A gente se aproximava do artista, e ali eu conheci muito artista, conheci cantora Vanusa, conheci Vanderleia, conheci Vanderlei Cardoso, tudo era jovem na época. Conheci Altemar Dutra eu tinha amizade com ele. Muitas vezes eu tive junto com o Altemar Dutra, e ele ia em Santa Branca, e a gente ia tomar uma caipirinha junto, e eu conheci pessoalmente. Deixou muita saudade da época, a minha vida é uma história. Conheci muitos artistas famosos, conheci Tarcísio Meira, como conheci Cláudio Cavalcante, conheci também a esposa dele, Glória Menezes, e conheci muitos artistas da época, que era famoso, e eu vivia no meio dele. Depois conheci lutadores que eram do Canal 13, Rasputin, Bala de Prata, Montanha, e aqueles que era famoso na época, os lutadores de ringue, rei dos ringues, que hoje a gente não se vê mais também, mas trouxe muita época. O Mazzaropi conheci pessoalmente, era uma pessoa muito humilde, mas era legal também. E eu também gostava de cantar, como eu, naquela época, era o tempo da marcha de carnaval, a gente se brincava em família. Naquela época era um carnaval família. Hoje não, hoje é muito bagunçado, mas naquela época deixou muito saudade, porque era coisa maravilhosa, e música tudo. Conheci também